Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João Batista e hoje eu venho trazer uma série de dicas para você que está aí pensando em fazer um mestrado, um doutorado, um estágio de qualificação ou mesmo um pós-doutoramento no exterior. Então, eu já tive a oportunidade de morar um tempo fora, fazer o mestrado e doutorado, e eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de ouvir uma série de coisas que eu vou conversar aqui com vocês hoje para ajudar nesse processo. Desde o momento em que vocês estão aí se preparando, até o momento em que vocês vão chegar no outro país e se deparar aí com uma série de diferenças culturais, diferenças relacionadas à universidade e uma série de procedimentos que vocês precisam tomar para que a vida seja mais tranquila nesse novo país. E aí, tá interessado em saber dessas dicas? Então fique aí ligado até o final deste vídeo para que você possa se sentir mais preparado para esse processo. Então, uma das primeiras coisas que nós fazemos quando vamos estudar, trabalhar ou pensamos em migrar para um outro país é verificar as passagens, né? Então essas passagens elas não podem ser compradas com muita antecedência, nem também em cima da hora. Caso contrário, você vai pagar muito caro. Então a minha recomendação é sempre que você comece a pesquisar aí uns 4 meses antes, porque dessa forma as companhias aéreas elas já têm como prever mais ou menos como o mercado estará daqui a 4 meses, face a um tempo bem maior, por exemplo, um ano. Não temos como prever como estará o cenário, né, do mercado daqui a um ano. E por isso, muitas companhias elas terminam colocando valores muito elevados. Então a minha dica também é que sempre você dê uma olhada lá no Google Voos, coloque o destino que você pretende ir e faça um mapeamento sem especificar muito bem a data, mas apenas o período, né, o mês que você quer viajar, porque assim você consegue ter uma visão geral, dia a dia, quanto estará custando aquela passagem. Outro procedimento importante é que você adquira o bilhete de ida e de volta, pois esse bilhete pode ser cobrado para você desde o momento do embarque. Então as companhias aéreas elas podem pedir o bilhete de retorno, tá? E se você pretende passar uma longa temporada, por exemplo, quer fazer um doutorado que tem aí uma duração média de 3, 4 anos, então você não sabe exatamente o mês e o dia que você vai voltar. E muitas pessoas elas terminam comprando a passagem ida e volta e perdem a volta. Então a minha dica é que você compre a passagem de ida e depois compre um trecho barato do país que você vai estudar, saindo da comunidade europeia, se você for para a Europa, por exemplo. Porque assim você não precisa comprar o bilhete de volta para o Brasil, que seria muito mais caro, e você economiza, e além disso você tem ali o bilhete para mostrar para as companhias aéreas, ou quando você também estiver entrando no país, no processo de imigração, eles podem te pedir esse bilhete e você vai ter um bilhete saindo da União Europeia. Para os Estados Unidos, Canadá também, você pode fazer o mesmo, né, procedimento, comprar uma passagem de ida e depois comprar uma passagem saindo daquela localidade, dos Estados Unidos ou do Canadá, por exemplo, para o México ou para, né, outro país em que você prove que em determinada data você vai sair daquele país. E vai ser muito mais barato uma passagem, por exemplo, dos Estados Unidos para o México do que dos Estados Unidos para o Brasil. Tá? Então fica aí essa dica. Outro procedimento importante diz respeito a visto. Né? Por mais que você vai ficar uma duração curta, exemplo, você vai ficar 3 meses fazendo um estágio, a qualificação em Portugal. Então 3 meses você não precisaria de um visto, mas o visto ele é sempre muito bem-vindo, né? Por quê? Porque facilita com que você faça o processo de imigração, ou seja, quando você ingressar no país e mostrar que você está legal com visto, isso tudo facilita bastante. Assim como podem surgir outras oportunidades estando naquele país que com visto é permitido, sem o visto não é. Porque sem o visto você é um turista. Já com o visto de estudo, mesmo que seja aí de 3 meses, você é um estudante. Então, você tem muito mais direito enquanto estudante do que enquanto turista, já que você vai residir no país e vai ficar ali
por uma longa temporada ali de 90 dias no mínimo. Outro aspecto importante aí no processo de preparação para a ida para essa nova experiência é com relação a vacinas, né? Nós sabemos aí que passamos por uma epidemia muito severa recentemente e estar com a carteira de vacinação em dias é muito importante. Então, febre amarela, sarampo, Covid, todas essas vacinas em dia vão ajudar você também a se manter saudável. Outro aspecto também diz respeito a seguro saúde. Saúde no exterior é sempre algo muito caro, então é importante e necessário que você tenha o seu seguro. E pode ser também que no momento em que você vai ingressar nesse país, ali no momento da imigração, eles possam também te perguntar se você tem seguro saúde. Tá? Então, geralmente no processo de ingresso, o que eles perguntam ali, quando você chega no aeroporto? Passagem de volta, perguntam sobre recursos financeiros, cartões de crédito, visto, principalmente se você vai ficar mais de 3 meses, local onde você vai residir ou se hospedar, ou se você tem uma carta convite também de um amigo que vai te hospedar na casa dele. Então, toda essa documentação você deve preparar ali numa pastinha para esse momento de ingresso nesse país. Outra coisa que a gente costuma fazer também é pensar assim, eu vou para um país que tem um clima mais frio, então eu vou comprar aqui uma série de roupas para que quando eu chegue lá eu não precise comprar roupas de frio. Gente, isso é uma bobagem. Sabe por quê? O frio daqui é totalmente diferente do frio de lá. Então as roupas que você vai adquirir para usar lá, aqui no Brasil, não vão servir muito tempo. O inverno é muito severo, então eu recomendo que você deixe para comprar essas roupas de frio lá. Primeiro que elas são mais baratas, né? Se você for observar, lá nós temos várias lojas de departamento que vendem roupas baratas. Então, vale a pena você comprar lá. Assim como também temos aquelas lojas dos chineses que também vendem casacos, que são a um preço, né, bem interessante. E também temos aí alguns brechós que você consegue comprar também casacos a um preço muito inferior do que aqui no Brasil. As roupas daqui elas não servem para lá porque o nosso inverno aqui nem se compara com o inverno de lá. Então lá chega a nevar em vários países e aqui a neve é algo assim muito, né, leve, né, no sul, algo bem, né, mais engraçado do que severo. Né? Então eu falo por recomendação própria. Outra coisa importante, às vezes a gente chega lá também e acha as coisas muito baratas e começa a comprar como se a gente fosse morar a vida toda lá. Não, gente, você não vai ficar a vida toda lá. Vai chegar um dia que você vai ter que voltar para o Brasil, né? Principalmente se você tem família e se você tem um emprego público que você precisa voltar. Então, não acumule muitas coisas, porque senão quando você for voltar, isso vai ser uma dor de cabeça você se desfazer de tudo isso. Então a minha recomendação é ser minimalista. Então eu tenho ali 2 casacos, um edredom, umas 3 toalhas, uma coisa assim que você de fato depois consiga rapidamente se desfazer ou trazer aquilo que realmente você queira sem grandes transtornos. Caso contrário, você vai ter muito prejuízo. Se você for aquela pessoa muito apegada com coisas, até tem como você trazer para o Brasil por meio de container ou pelo correio, porém isso vai te custar muito caro. Então a minha recomendação é não acumular muitas coisas e aproveitar a tua experiência, gastar com viagens, com passeios, com tickets de museus, todas essas coisas vão ficar na tua lembrança. Artefatos que você compra, né, eles depois você perde, se esquece deles e guarde memórias e não coisas, tá? Então preparei aqui uma lista, deixa eu ver aqui mais coisas que temos aqui na nossa lista para conversar com vocês, tá? Então, ainda nesse ponto último que nós falamos sobre aproveitar, é importante aproveitar o tempo. Às vezes você pensa assim, vou fazer o mestrado, são 2 anos, ou então vou fazer o doutorado, são 4 anos, eu tenho muito tempo para aproveitar. Não, gente, o tempo lá parece que passa muito rápido, né? Por quê? Porque nós temos aí uma série de atividades para fazer
e, de fato, é importante que você aproveite o tempo. E uma coisa que você vai notar é que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as distâncias elas são muito curtas. Então, pensando aí na Europa, eu levo 45 minutos para sair, por exemplo, de Portugal para a Espanha, eu levo 2 horas para ir para a França. Então, existem muitas empresas, né, também chamadas low cost, empresas aéreas que levam você a um preço muito, né, inferior e que vale a pena fazer esses passeios, conhecer esses países, já que você está muito perto. Então, é muito mais perto você sair de Portugal e ir, por exemplo, para a França do que você sair do Brasil e ir para a França. E, com certeza, vai ser muito mais caro. Então, estando na Europa ou nos Estados Unidos, aproveite, né, para conhecer outros países e outras cidades que estejam ali no entorno. Outras dicas também de passeios e viagens é utilizando também o transporte rodoviário. Tem uma empresa de ônibus chamada Flixbus, que você consegue comprar tickets de ônibus bem mais baratos ou ainda passagens de trem. Se você for um jovem até 26 anos, procure também por descontos. Principalmente na Europa, ele tem um cartão jovem para pessoas de até 26 anos que permite aí muitos descontos. Sempre pergunte por descontos. Descontos por idade, descontos para estudante, descontos se você for professor também, né? Então, tudo isso é importante para que você possa economizar, já que lá nós temos uma moeda que é muito mais forte do que a nossa e a relação real dólar, real, euro é muito puxada, né? Então isso pode de fato prejudicar um pouco se você gastar muito, ou seja, você não vai aproveitar tanto face, né, o que você aproveitaria se nós estivéssemos utilizando a mesma moeda. Porém, esta moeda tem um poder de compra incrível. Então, aqui com R$ 1 a gente compra alguma coisa? Não. Mas com €1 a gente compra algumas coisas. Por exemplo, você toma um café, você compra um pão, você compra uma fatia de queijo, uma fatia de presunto, que você pode fazer isso no supermercado e você consegue fazer uma refeição com €1. Mas aí você vai dizer assim, mas €1 são R$ 6. Tá certo. Com R$ 6 eu consigo fazer tudo isso? Não, gente. Um café expresso, né, já foi R$ 6. Hoje está R$ 9. O café aumentou muito, né? Então, de fato, o poder de compra do euro ou do dólar é sempre muito mais interessante. E a minha dica é, estando em um outro país, procure economizar. De que maneira? Existem muitos supermercados, né, que os valores são inferiores face aos grandes supermercados, né? Eles têm uma política também de cartão de descontos, então quanto mais você compra naquele supermercado, mais você acumula pontos que pode depois trocar e economizar nas suas compras. Outro ponto importante é que nos Estados Unidos eles gostam muito dos cupons, ou seja, você consegue trocar cupons, né, no supermercado e ter abatimentos. Em muitos países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles têm também aquela política da reciclagem, então embalagens de plástico ou de alumínio, né, você na entrada do supermercado pode ali depositar suas embalagens, tirar um cupom de desconto e economizar nas compras, né? Então tudo isso ajuda muito. Outra coisa que é diferente aqui do Brasil é que os supermercados eles não te dão sacolas, as sacolas são vendidas. Então geralmente as pessoas levam as suas sacolas para o supermercado para trazer as suas compras. Isso às vezes pode parecer chato e tudo, mas se a gente tiver uma consciência ecológica de quantas sacolas são desperdiçadas no meio ambiente, com certeza você vai, né, concordar que realmente é muito mais ecologicamente correto você levar suas sacolas do que utilizar milhões de sacolas plásticas que depois vão para onde, gente? No lixo. Né? Então as pessoas elas têm uma consciência ecológica lá fora muito mais do que a gente. Quantas e quantas garrafas e quantas latas nós observamos aí no meio da rua e isso não se observa lá fora. Por quê? Porque isso é dinheiro, as pessoas de fato valorizam muito mais, né, as embalagens, elas não enxergam isso como um lixo, pelo contrário, elas enxergam como dinheiro e que pode ser depois trocado para economizar. Então, ainda sobre esse ponto, né, de aproveitar essas oportunidades de estar no exterior, é que às vezes as pessoas quando chegam lá elas ficam encantadas e aí elas dizem assim,
vou morar aqui na Espanha, vou morar aqui na Itália, vou morar em Portugal, esse aqui é o país para morar. Bom, primeiro ano nós estamos de fato encantados. É a segurança, é a facilidade do transporte, são as comidas, a praticidade da vida. E aí você realmente se encanta e quer realmente morar lá. Passado um certo tempo, você começa também a enxergar as dificuldades. Que dificuldades são essas? Dificuldades relacionadas à xenofobia, por vezes, dificuldade de ser um estrangeiro, a saudade da família, a saudade da comida, das coisas relacionadas ao Brasil. E aí as pessoas começam a ficar rancorosas e também fazendo muitos comparativos do tipo, no Brasil tem isso e aqui não tem. No Brasil é assim e aqui não é. Gente, se você vai para um outro país, você precisa se habituar aos costumes e à cultura local. Se eu vou para um outro país para ficar todo o tempo fazendo essas comparações, eu nunca vou me acostumar a viver neste outro país. Então, muitas pessoas que não conseguem se adaptar ao exterior, geralmente é porque elas querem imprimir a sua cultura em outro local, e isso não é legal. Então, se eu vou para um país que as pessoas não gostam de música alta, as pessoas não gostam daquele estilo musical, as pessoas não gostam de barulho, e eu sou uma pessoa barulhenta, que gosto daquele estilo musical e que quero imprimir, impor as minhas vontades e as minhas leis, os meus gostos, eu não vou conseguir me adaptar naquele país. Então pense, se eu estou indo para lá, é porque eu tenho que me adaptar àquela cultura. Eu posso até fazer um intercâmbio cultural caso as pessoas queiram fazer esse intercâmbio. Caso contrário, isso não vai ser muito positivo para a sua adaptação. Eu lembro que quando eu estava no exterior, eu fiz amizades que eu mantenho até hoje, né? Porque sou uma pessoa consciente de que eu preciso seguir aquelas regras, eu não posso ultrapassar aquelas barreiras que são ali socialmente impostas. E assim a gente consegue fazer um bom network, um bom relacionamento com as pessoas, de modo com que a gente possa ter bons contatos, boas relações, para que em outros momentos no futuro, quando você retornar àquele país, possa continuar esses laços de amizade, de parceria, que são tão importantes para nós profissionais. Então eu, enquanto docente, mantenho essas relações com os meus pares, com os meus colegas, com pessoas que foram meus professores e que hoje são meus amigos de pesquisa e que hoje trabalhamos juntos, eu convido para palestras, eles vêm aqui ao Brasil, visitam a minha casa, eu quando estou lá também, eles me recepcionam muito bem, então é muito tranquilo essa relação e esse network, justamente porque eu consegui me adaptar àquela cultura. E aí, ainda nesse ponto sobre aproveitar, eu recomendo que você tenha vida acadêmica. Então, enquanto estiver lá no exterior, publique artigos, participe de eventos, conheça universidades, conheça escolas, tente buscar o máximo possível de experiências para o teu currículo, coisas que depois de fato vão agregar para a tua formação, fazendo com que depois que você retornar ao Brasil, você possa ter um currículo muito mais competitivo, ou seja, mais experiências, mais publicações que vão com certeza agregar muito mais e vão te dar muitos pontos quando você estiver, por exemplo, participando de um processo seletivo ou ainda quando você estiver concorrendo a uma bolsa, a um projeto em um órgão de fomento. Então, aproveite as oportunidades porque o tempo passa muito rápido e lá nós temos muitos eventos. E um artigo publicado num evento internacional, com certeza ele tem uma pontuação muito maior do que um artigo publicado em um evento local, regional ou nacional. Bom, muitas pessoas às vezes elas estão em dúvida sobre será que vale a pena mesmo fazer um mestrado ou um doutorado no exterior? Olha, isso vai muito de você. Vamos pensar sobre a questão mestrado. Eu quero fazer um mestrado em educação? Bom, aqui no Brasil nós já temos uma grande quantidade de mestrados em educação. Então, se você está pensando em fazer um mestrado nessa área, pense duas vezes se realmente vale a pena você ter todo esse esforço de fazer o mestrado. Então, por que você não deixa para fazer o doutorado, já que são 4 anos, mais tempo ali de experiência e porventura se você tiver uma bolsa, você vai ter mais tempo aí de ter uma experiência internacional, já que o mestrado são só 2 anos e passa
muito rapidamente. Porém, pode ser que você queira fazer um mestrado numa área muito específica. Ah, professor, eu quero fazer um mestrado em cinema e é lá em Los Angeles, é Hollywood, que é o local lá do cinema. Ah, não, professor, eu quero fazer um mestrado na área de restauro. Não temos muitos mestrados nessa área no Brasil. Eu quero fazer lá na cidade do Porto, por ser uma cidade histórica e que tem todo ali um aparato que vai, né, de fato me proporcionar uma formação muito mais sólida nessa área. Ah, então realmente está explicado esse mestrado aí nessa cidade específica. Ou ainda, pode ser que você tenha sido contemplado com uma bolsa. Tá? Então, isso também é algo muito especial e que vai te ajudar muito. Então, existem diferentes tipos de bolsas. Existem bolsas que vão só pagar, custear os teus estudos, já que as instituições, apesar de serem públicas, você precisa pagar mensalidades. E temos as bolsas que te dão as duas coisas. Elas tanto pagam a tua mensalidade, quanto elas te dão também um benefício financeiro mensal. Então essas são, de fato, as melhores. E no exterior nós temos também aí a possibilidade de ganhar bolsas que permitem com que você trabalhe na própria instituição prestando algum tipo de serviço para justificar aquela bolsa, já que os cursos eles por vezes são caros, ou seja, você precisa ter ali um bom recurso financeiro para conseguir se manter. Agora, a minha recomendação é, se você não tem uma forma de se manter e não ganhou bolsa, não vá para o exterior achando que eu vou trabalhar e com o meu trabalho eu vou me sustentar. Gente, eu conheço muitas pessoas que foram e que não deu certo. Por que não deu certo? Porque às vezes, por mais que as aulas elas sejam concentradas na quinta, sexta e sábado, e aí você pensa que tem a semana toda para trabalhar, as coisas não são bem assim, né? Então, o ritmo de trabalho por vezes é muito intenso, o valor pago ele é muito inferior e você não consegue nem pagar as suas contas e muito menos estudar, já que eles têm uma prática muito de sala de aula invertida. O que seria isso? De passar livros, materiais para você estudar, preparar trabalhos e depois apresentar. Então eles não têm muito essa perspectiva teórica de você chegar na aula e ficar sentado a tarde toda escutando. Não. A maioria das práticas ao longo do mestrado e do doutoramento que eu observei lá no exterior, elas são voltadas de fato para você apresentar os produtos e os artefatos que você construiu ao longo daquelas semanas. Ou seja, os seminários que você se preparou para apresentar, os trabalhos que você realizou no computador e agora você vai apresentar para os professores, os projetos que você está desenvolvendo. Então, de fato, é um pouquinho diferente essa perspectiva e que vai demandar tempo para você estudar. E eles também vão te cobrar produção científica, participação e vocês sabem que isso tudo demanda tempo. Então, se você for passar muito tempo trabalhando, que hora que você vai ter tempo para estudar? Tá? Então, repense bem se vale a pena ir para o exterior com essa ideia de querer trabalhar e estudar. Olha, ou você tem uma bolsa, ou você tem algum familiar que vai te ajudar financeiramente. Caso contrário, isso vai ser muito complicado, porque muitas pessoas que eu conheci nessa condição de ir para lá, trabalhar e estudar, não terminaram. Né? Então, eu conheço pouquíssimas pessoas, assim, raríssimas, as que conseguiram fazer as duas coisas, tá? Então, fique muito consciente sobre esse aspecto financeiro, já que isso é um ponto importante para que a gente possa, de fato, ter uma boa qualidade de vida lá, tá? Ter meios de subsistência. Outra coisa importante de viver no exterior é que você precisa ser uma pessoa autônoma. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa daquela dependente, que sempre alguém está fazendo algo para você, você não sabe se desenrolar bem, se virar bem, então pode ser que você não se dê muito bem lá fora. Né? Por quê? Lá fora é você e Deus. As pessoas não vão fazer por você. Você precisa perguntar, ver como é que se faz, ir atrás, correr, ou seja, ter autonomia. Porque a vida é muito diferente. Então, é você que precisa organizar a sua vida, tirar sua documentação, né, fazer ligações, contactar, pesquisar, ver como é que é, porque ninguém vai estar lá fazendo por você. Então,
seja uma pessoa autônoma. Eu estou falando isso basicamente para jovens, pessoas assim que, né, acabaram de concluir a graduação e às vezes são aquelas pessoas que ainda moram com os pais e agora querem ter essa experiência no exterior. Então saiba que você vai ter que aprender a se virar rapidamente, né? Ter a gestão financeira, ou seja, né, o dinheiro que você vai receber dos seus pais ou da sua bolsa, você vai ter que gerir, né, pagando o seu aluguel, sua internet, sua água, sua luz, seu transporte, separando esse recurso para essas atividades, já que você vai estar numa vida autônoma e adulta. Outra coisa que você precisa se preparar também é emocionalmente para as distâncias. Você vai estar distante dos seus familiares, você vai estar distante dos seus amigos, então você precisa ser muito resiliente e ter um propósito muito bem forte sobre o que eu vim fazer neste país. Eu vim estudar, né? É claro que em alguns momentos, em algumas oportunidades, eu vou fazer algumas viagens, eu vou a algumas festas, mas a vida não pode ser só isso. Se você for só pensando em fazer viagens, ficar até tarde acordado, festas, visitar amigos, você também não vai cumprir com o seu propósito, que é concluir o seu curso. Então, vamos tentar equilibrar as coisas entre vida acadêmica e vida social. Caso contrário, você vai perder muito tempo, ou seja, o tempo vai passar, você não vai concluir e vai voltar para casa sem ter concluído o seu propósito maior, que era fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado, aquilo que você está planejando aí estudar. Outra coisa importante, clima. Algumas pessoas elas não gostam de frio ou não gostam de calor extremo. Então, na Europa, nos Estados Unidos, nós temos o clima muito bem demarcado. Então, quando é outono, quando é inverno, quando é verão, as temperaturas elas de fato correspondem. Porque aqui no Brasil, geralmente, principalmente aqui no Nordeste, eu sou aqui de São Luís, então quando a gente diz assim, que estamos no inverno, não quer dizer que está fazendo frio. Não, é apenas porque começou o período de chuva. Só isso. Lá fora não. Inverno, de fato, é um período muito frio. Então, geralmente, vamos pensar na Europa, começa, né, o período letivo em setembro, vai até junho. Em setembro já começa ali a mudar o clima para o início do frio e, né, o frio vai só se intensificando cada vez mais. Em alguns lugares, nós temos até neve, né? Como é o caso ali da Alemanha, lugares mais elevados, né? Também no próprio Portugal, né? Nós temos ali a cidade de Covilhã, que fica, né, uma cidade mais elevada, então lá também neva. E aí, pode ser que você não goste muito, ou não se adapte muito bem a esse clima, então escolha fazer seu percurso de formação em lugares que não, né, tem aí um clima muito acirrado. Um exemplo é Portugal. Se você vai para o sul, né, para a cidade do Faro, Algarve, ali aquela região, ali faz frio também, mas não é tanto em comparação, por exemplo, com Braga, que fica bem mais ao norte de Portugal e lá chove bem mais, o clima é bem mais puxado do que no sul. Então, dê uma olhada também sobre esse aspecto se você tem esse problema aí com clima. Outro ponto importante, moradia. Bom, morar em grandes cidades significa também gastar mais. Então, se você está numa grande capital, eu vou morar em Madrid, você vai ter um custo bem mais elevado do que se você morar, por exemplo, numa cidade do interior. Porém, às vezes, as cidades elas são pequenas, mas elas também são caras, por elas serem turísticas. Exemplo, eu vou morar em Toledo, que é uma cidade próxima de Madrid, que é a capital da Espanha. Toledo é uma cidade muito turística, então também ela vai ser cara. Então, se você quer pagar um aluguel mais barato e quer morar na cidade, na capital, então você tem que procurar o quê? Bairros um pouco mais afastados, você tem que procurar dividir essa moradia com outras pessoas, ou ainda morar numa residência universitária, ou alugar apenas um quarto dentro de uma residência. Então, aí algumas opções que podem baratear. Porém, todos esses locais que eu falei, se for numa grande cidade ou numa cidade turística muito conhecida, com certeza ela será um preço bem mais elevado. Então, a outra dica que eu dou é que você, por exemplo, more numa cidade que fique próximo da linha do trem.
porque assim você pode ter o cartão mensal, que você vai pagar para ir e voltar quantas vezes você quiser, e vai pagar bem mais barato de aluguel. Então, vamos colocar como exemplo aqui Portugal. Você vai morar em Póvoa do Varzim, que é uma cidade próxima do Porto, e vai estudar no Porto. Então, pense, as suas aulas, elas só vão acontecer geralmente 3 vezes na semana. Então, é quinta, sexta e sábado, ou às vezes 2 vezes na semana, é sexta e sábado. Então, só 2 vezes na semana você vai precisar se deslocar da sua casa até a universidade. Os outros dias você vai se deslocar se você quiser, né? Passear, fazer compras e resolver alguma situação lá na cidade. Então você pode perfeitamente morar um pouco mais distante. O que é 1 hora de viagem em comparação a uma economia financeira de 200, 300 euros ou dólares? Então vamos pensar sempre assim. Porém, pode ser que você, né, tenha aí recursos financeiros a mais e isso não seja um problema. Mas, a grande maioria dos estudantes, né, a economia, ela faz com certeza a diferença. E aí a locomoção, gente, é um ponto alto, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ou seja, a facilidade que nós temos em nos locomovermos. As avenidas, né, as distâncias elas não são tão longas aqui como no Brasil, muitas coisas resolvemos a pé, ou ainda os bilhetes eles são integrados, né? Ou seja, o trem, o metrô e o ônibus. Às vezes é o mesmo cartão te permite acesso aos 3 recursos, ou seja, você pode ir tanto de trem, quanto de metrô, quanto de ônibus, utilizando o mesmo cartão e pagando uma taxa mensal. E se você for estudante, você vai ter um valor bem menor do que para a população local ou para quem não é estudante. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da documentação. Então, estando no exterior, a sua documentação é o passaporte. Você precisa tomar muito cuidado com esse documento. Então, se possível, tente tirar a sua documentação naquele país, né? Então, se você tiver o visto, e o visto agora, ele geralmente funciona como uma espécie de um cartão. Então, você pode andar com aquele cartão do visto e deixar o seu passaporte seguro em casa. Outro conselho que eu sempre dou é a inscrição consular. O que é isso? É quando você chegar naquele país, você ir no consulado do Brasil, tirar a cópia da sua documentação e deixar lá, né, protocolado. Por que eu falo isso? Porque se porventura você perder a sua documentação e você tiver a inscrição consular, vai ser muito mais rápido você tirar a segunda via dos documentos do que porventura se você não tiver a inscrição consular. Então, hoje em dia também com essa coisa do digital, ficou muito mais fácil, né, a gente recuperar os nossos documentos, já que a maioria deles estão em formato digital também. E aí algumas pessoas também, elas querem atuar profissionalmente naquele outro país, especialmente advogados, né, dentistas, médicos. Então saiba que para que você possa atuar profissionalmente em outro país, você precisa reconhecer os seus diplomas, ou seja, o diploma do Brasil ele precisa estar válido lá naquele país. E esse é um processo administrativo que demora aí cerca de um mês e meio para que essa tramitação seja concluída. Porém, você precisa trazer essa documentação aqui do Brasil e levar para o exterior para fazer esse processo. Então, cópia do diploma, cópia do histórico, programa das disciplinas. E esses documentos, para que eles tenham validade lá, eles precisam estar apostilados. Você precisa ir a um cartório aqui no Brasil e pedir para apostilar, né, com o convênio de AIA que eles têm, para que esses documentos sejam, né, possíveis de serem reconhecidos lá no exterior. Tá? E aí você vai procurar uma universidade que tenha aquele curso equivalente ao que você fez aqui no Brasil, para que esses documentos possam ser analisados e futuramente você possa atuar profissionalmente lá. Outra coisa importante é que depois que esse documento tenha sido revalidado lá, esse diploma, você também vai precisar fazer uma alteração no seu visto, porque o seu visto era de estudo e não de trabalho. Então, para que você possa atuar profissionalmente, você vai pedir uma mudança, né, nesse visto, para que ele permita com que você também trabalhe além de estudar. E alguns vistos de estudo, eles delimitam determinada quantidade de tempo para o trabalho. Então saiba que você vai ter que
organizar esse aspecto também em relação ao seu visto. E sobre diplomas obtidos no exterior, ou seja, se você fizer o mestrado, doutorado no exterior, quando chegar aqui no Brasil, esses documentos eles não estão válidos automaticamente, eles também precisam passar por um processo de revalidação. Aqui no Brasil nós temos aí uma plataforma chamada Carolina Bori, onde você vai poder anexar os seus documentos, ver a universidade que já revalidou esse mesmo diploma de outras pessoas e assim você poder, né, economizar tempo. Se você tiver sido bolsista, tanto do Brasil quanto do exterior, para realizar esse curso, existe uma tramitação simplificada que facilita para você conseguir também a sua revalidação. E saiba que esses documentos do exterior, eles também precisam estar apostilados para que eles tenham valor aqui no Brasil, para que você possa fazer a tramitação junto à plataforma Carolina Bori. O diploma para nós é sempre algo que sai aí em torno de 30, 60, no máximo 90 dias. Porém, no exterior, o diploma ele costuma sair em 1 ano. Por quê? Esse documento, ele para nós é essencial para que a gente possa progredir na carreira. Porém, no exterior, uma declaração basta. Então, digamos que eu esteja na Espanha e eu tenho uma declaração da Universidade Espanhola dizendo que eu concluí o curso de graduação. Pronto, para eles isso basta. Né? Para nós não, o que vale é o diploma. Né? Então temos aí uma cultura um pouquinho diferente. Então eles confiam muito nessas documentações, né? Nessas declarações eles confiam muito. Já nós não, confiamos muito no diploma. Então, se você está no exterior, concluiu o seu curso de graduação, mestrado, doutorado e vem para o Brasil, então saiba que você vai precisar pedir um apressamento na confecção desse documento. Caso contrário, ele vai demorar muito tempo para ser confeccionado e pode ser que você tenha aqui um atraso de vida quando retornar, já que você vai querer fazer concurso, vai querer ingressar na sua profissão. Então, saiba disso. Então, alguns caminhos que podem ajudar nesse apressamento seria ali enviar um e-mail para a Pró-Reitoria de Ensino, se for graduação, ou Pró-Reitoria de Pós-Graduação, se for a pós-graduação, pedindo aí um apressamento, dizendo aí alguma justificativa, que você recebeu uma proposta de emprego, que você passou no concurso e que realmente precisa do diploma mais rápido. Então, geralmente, as secretarias já têm essa taxa, né, de apressamento para a confecção do diploma, que, né, você vai pagar e conseguir o diploma em menor tempo possível. Tanto no mestrado quanto no doutorado eu pedi esse apressamento e consegui aí em um tempo recorde, menos de 30 dias, o diploma para dar seguimento aqui no Brasil no processo de revalidação ou equivalência, como é conhecido aí por muitas pessoas. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham aproveitado todas essas informações. Olha, mesmo com todas essas burocracias, todas essas documentações que nós precisamos organizar para estudar no exterior, viver no exterior, ainda é uma excelente opção, já que as experiências de vida, você ter passado por todo esse processo, com certeza vai agregar muito à sua vida, vai fazer com que você se torne um profissional diferenciado. Eu tiro por mim. Se você me disser, João, você vai ter que ir agora no Japão fazer uma reunião, opa, vamos embora lá. Vai ter que ir na Suíça, vai ter que... Para mim não é nenhum bicho de 7 cabeças, já que eu tive essa oportunidade de ter vivido no exterior, de ter me virado no exterior e sei que o mundo ele pode ser gigantesco. Porém, se você souber como se desenrolar, usar bem a tecnologia a seu favor, com certeza essas dificuldades elas serão mínimas. Então espero que o seu processo dê tudo certo, que você vá de fato ter essa experiência no exterior, de graduação, mestrado, doutorado, estágio pós-doutoral, e que você possa, né, trazer todo esse conhecimento, toda essa bagagem para o Brasil e repassar isso para outras pessoas, fazer com que outras pessoas também consigam chegar lá, ter a mesma oportunidade que você teve. Sucesso e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!